Olá, bom dia pessoal, bom dia turma, bom dia classe MQV, bom dia galerinha mais ou menos. Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Legal, comigo aqui tá tudo certo, né? E hoje então nós temos aí nosso encontro marcado, escola dominical, e nós vamos prosseguir então estudando aqui o livro dos reis de Israel. Sim, primeiro livro e segundo livro dos reis de Israel. E é algo que nós já estamos fazendo há algum tempo, né? Inclusive na semana passada nós falamos, né, dos reis do norte, né, lá de Israel mesmo. Uma vez que estamos falando agora do reino dividido, isso aí você já sabe, né? Espero que você esteja conectado aí comigo e mantendo a sequência aí de leitura também dos livros da Bíblia aí junto comigo, tá bom? Então, semana passada nós falamos em especial do Reino do Norte, fizemos um resumo, né, falamos aqui daquela sequência de maus reis que Israel teve até chegar então na queda, uma vez que o Império Assírio domina então o Reino de Israel, o Reino do Norte. Nós também já tínhamos falado aqui acerca do ministério dos profetas, homens que Deus chamou para serem conselheiros dos reis, mas também chamou esses mesmos homens para denunciarem o pecado do povo. E hoje então o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a falar mais especificamente do Reino do Sul, Judá. E aí agora você já tem aí na sua telinha aquele nosso esboço panorâmico com aquele resumo acerca desse momento então aqui, reino dividido, né, dois reinos. Então você tem ali algumas informações importantes. Então o que nós vemos nessa telinha então que é importante aqui para a gente, né? Vamos lá. Sabemos, né, que houve então a divisão do reino, né? Isso já temos falado já alguns encontros. E agora então nós temos o reino do sul para a gente poder estudar, o reino de Judá. Tá? Então o primeiro rei foi Roboão, né? Após a divisão então a tribo de Judá, juntamente com a pequenina tribo de Benjamim, né, formaram então agora esse reino, cuja capital ficou sendo Jerusalém. E nós tivemos, né, ao longo da história desse reino dividido, em Judá, então nós tivemos 20 reis. Então houve uma sucessão de 20 reis durante esse período, em que nós encontramos narrados aqui, tanto no primeiro quanto no segundo livro dos reis de Israel. Um fato importante aqui que a gente não pode esquecer, justamente quanto à dinastia. Isso mesmo, houve apenas uma dinastia. E o que significa isso? O que significa uma dinastia? Significa que um rei foi passando para o outro dentro da própria linhagem, dentro da própria família. Então, pai passando o reino para o seu filho ou para o seu neto. Então, aqui em Judá, essa informação é importante, né? Ou seja, foi mantida a linhagem, a mesma linhagem que havia começado em Davi, que passou a Salomão, e depois Salomão a Roboão. E nós veremos então aqui alguns destes reis que formaram então essa uma única dinastia lá no reino então de Judá, no reino do sul. Agora, nós, embora tenhamos aqui uma única dinastia, né, nós veremos que aqui há uma alternância de bons e de maus reis. E nós teremos a oportunidade de falar de alguns destes reis. E esses livros, em alguns momentos eles vão falar de maneira mais detalhada acerca do reinado, de um determinado rei. Em outros momentos, breves palavras acerca desse reinado. E o livro, como é característico aqui do livro dos reis, ele vai ora falar de Judá, ora falar de Israel. Isso a gente pôde ver inclusive na semana passada, quando tratamos em especial ali o reino de Israel. Ok? Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós teremos mais de um encontro, hoje é apenas o primeiro encontro, então, onde nós iremos falar dos reis de Judá. E nós vamos ver então como tudo começou, lá desde o reino dividido, seus primeiros 3 reis. Ok? Então, me acompanhe lá.
Como você pode ver aí no nosso esboço, o primeiro rei deste reino dividido, então o reino de Judá, Roboão, sim, é o filho de Salomão. Então, como sabemos, após a morte de Salomão, Roboão assume o trono, porém há ali uma dissidência e o reino então é dividido. E Roboão vai permanecer então no poder, como sendo o rei de Judá, e ele vai estar durante 17 anos à frente do reino de Judá. Vamos lá observar então o primeiro livro dos reis, lá no capítulo 14. Primeiro livro dos reis, capítulo 14. Do 21 ao 31 vai falar sobre esse reinado de Roboão. Nós não vamos ler aqui todo o trecho não, depois você confere aí na sua casa. Nós vamos ler apenas 2 versos. Então, 1 Reis 14, nós vamos ler versos 22 e 23. Acompanhe comigo. Fez Judá o que era mal perante o Senhor, e com os pecados que cometeu, o provocou a zelo, mais do que fizeram os seus pais. Porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes ídolos, no alto de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Então, a primeira informação que nós vemos aqui, que Roboão foi um mau rei perante os olhos do Senhor. E qual foi o motivo? Também a idolatria, porque o texto nos fala que ele ergueu postes ídolos, ou seja, conduziu o povo então à adoração de outros deuses, de falsos deuses. Então, ele não seguiu ao rei Davi, não seguiu os mesmos atos do rei Davi, e também dos primeiros atos do seu pai Salomão. Ele pegou depois a idolatria que estava presente ali no finalzinho do reinado de Salomão. Então, a informação aqui importante para nós, é que o primeiro rei então de Judá, logo depois da divisão, ele foi um mau rei perante os olhos do Senhor, tendo em vista a idolatria que ele conduziu então o povo a praticar. E esse rei então, Roboão, ele vai reinar em Judá ao longo de 17 anos. Então ele reinou bastante tempo. E ele então aqui, segundo os olhos de Deus, ele não foi um bom rei, ele foi um mau rei. Agora, avançando um pouquinho mais, nós veremos que a sucessão, ele vai acontecer. Depois desses 17 anos, ele vai passar o seu reino, aqui em Judá, para o seu filho. Sim, o filho de Roboão, o nome dele é Abias. Então, Abias é o segundo rei de Judá. E nós encontramos a história dele logo no capítulo seguinte, capítulo 15, versos 1 até o verso 8. Então, como eu havia mencionado, apenas nesses 8 versos nós veremos menção a esse rei, ao rei Abias, filho de Roboão. Veja comigo lá, versos 3 e 4, aqui desse capítulo 15. Andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Mas, por amor de Davi, o Senhor seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém. Então, falando aqui do reinado de Abias. Então, ele também não foi um bom rei. Perante os olhos do Senhor, ele foi um mau rei. Então, nós vemos que Roboão e Abias, os 2 primeiros reis aqui, eles foram maus reis porque praticaram a idolatria, conduziram o povo à infidelidade. Nesse caso aqui, Abias ele vai reinar por pouco tempo, por apenas 3 anos. Mas nesse texto que nós lemos aqui, já há uma informação importante ali para nós. Há uma lâmpada em Judá. O que isso significa? Significa que aquele que veio após Abias, o seu sucessor, o seu filho,
seria um bom rei. Então, se a coisa começou mal, né, nos seus 2 primeiros reis, agora então aqui a chance de ser e de fazer diferente. Então, depois de 2 reis que foram maus aqui em Judá, logo de início então do reino dividido, nós vemos que agora haverá um terceiro rei, e ele será um bom rei. Vamos conferir então na Bíblia acerca deste terceiro rei de Judá? Vamos lá. Aqui nós já vemos logo em seguida ainda no próprio capítulo 15 que já veremos aqui então o sucessor de Abias. Então ainda no capítulo 15, do verso 9 até o verso 24, nós vemos então aqui o reinado de Asa. Isso mesmo, o nome desse rei é o rei Asa, o filho de Abias. Então, capítulo 15, verso 9 até o verso 24. Agora vamos fazer assim, vamos ver um trecho um pouquinho maior aqui, porque nós, como falei, considerado aqui um bom rei de Israel. Vamos ver então o porquê dele ter sido considerado um bom rei perante os olhos do Senhor. Então eu farei a leitura aqui, do 11 até o verso 15. Acompanhe comigo. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que fizeram seus pais. E até a Maaca, sua mãe, depôs da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito ao poste ídolo uma abominável imagem, pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia o coração de Asa foi, todos os seus dias, totalmente do Senhor. Trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Então nós vemos aqui o relato, que Asa então foi um bom rei de Israel. Aliás, de Judá. Não vamos nos esquecer, estamos falando aqui de Judá, Reino do Sul. Então Asa foi um bom rei. E ele então vai reinar ao longo de 41 anos. Olha só que bacana. Ele teve a chance então de ter um reinado maior que os seus antecessores. Ele aqui então teve 41 anos de reinado à frente de Judá, sendo ele então um bom rei. E qual é o critério? Ele novamente trouxe o povo, a adoração do Deus verdadeiro. O Deus que havia tirado aquele povo que fora escravo lá no Egito. Esse é o Deus então que Asa adorou e também conduziu o povo para adorar. O único Deus verdadeiro, o Deus de seu pai Davi. Nós veremos que sempre haverá essa menção aqui, fazendo referência a seu pai. Por quê? Estamos falando da mesma dinastia, a mesma linhagem. Então, como Asa foi um bom rei, o autor aqui lembra acerca de Davi, como tendo sido também o maior rei que o povo de Deus teve aqui nesse período da monarquia. Então, nós vemos que o principal ponto aqui para Asa ser considerado um bom rei foi justamente ter conduzido o povo à adoração a Deus. Novamente, a fidelidade. Então, ele destruiu postes ídolos, acabou com a adoração a outros deuses e fez com que o povo então adorasse o único Deus verdadeiro, inclusive levando alguns objetos de valor novamente para a casa do Senhor, lá para o templo. Então, vemos que esse foi o principal ponto aqui relevante na vida deste rei, na vida do rei Asa. Então, Asa conduziu novamente o povo para a adoração. Então, nós vimos aqui apenas hoje, nesse momento aqui, apenas 3 reis de Israel. No próximo encontro, nós vamos continuar falando ainda de outros reis aqui de Judá, ok? Então, queria apenas destacar aqui então essa questão, nós vimos os 3 primeiros,
onde a coisa não havia começado muito bem. Os dois primeiros reis foram maus, foram ruins, conduziram o povo então para longe de Deus. Mas Deus então levanta o terceiro rei, levantou Asa, para que Asa então conduzisse novamente o povo de Deus para adorar ao Senhor. Então nós já temos aqui um relato, de dois reis maus e de um rei bom. E nós teremos a oportunidade então, nas próximas aulas, falar também um pouquinho mais. Ainda houve outros reis que foram ruins, outros reis também que foram bons, e a gente vai poder falar um pouquinho mais destes reis. Uma vez que nós não podemos esquecer que o reino dividido, aqui em especial o reino de Judá, ele vai ter um período mais longo aqui da sua história. Se Israel havia tido um período de 209 anos apenas, antes de cair na mão dos assírios, nós veremos agora que Judá, então, terá um período ainda maior, de 345 anos. Então, veremos ainda outros reis aqui de Judá, e veremos também por que da queda também do reino de Judá. Então, isso também nós teremos a chance de estudar aqui nos próximos encontros. Então, é importante que você continue fazendo a leitura. Nós temos trabalhado esses dois livros aqui dos reis de Israel de uma maneira mais tranquila, para que você também tenha um tempo de fazer a sua leitura aí na sua casa. Então, para a próxima semana, continuaremos a partir daqui. Nesse momento nós vimos os 3 primeiros reis, veremos então alguns fatos relevantes dos reis que vêm ainda pela frente aqui no reino de Judá. Tá bom? Então, reino de Judá, reino do sul, esse vai continuar sendo o nosso assunto. Não esqueça, os 3 primeiros reis aqui de Judá: Roboão, Abias e rei Asa, que reinou durante 41 anos e demonstrou então zelo com as coisas de Deus, e foi considerado pelo próprio Deus um bom rei, e Deus dessa forma abençoou o reino de Judá. Gente, então nós vamos ficando por aqui hoje. Continue comigo, semana que vem tem mais. Um forte abraço a todos, Deus abençoe, um ótimo domingo. Até mais!